Bom dia. Inicialmente, eu agradeço ao Beto e aos colegas da AME Campina Grande pela oportunidade de conhecer essa cidade maravilhosa e de estar aqui falando deste tema que é de grande relevância. Sempre falar de tema cardiológico é muito interessante e atrai muito a curiosidade das pessoas. Qualquer programa de televisão, qualquer Globo Repórter que se faça sobre cardiologia, todas as pessoas ouvem e aí, aquela semana seguinte, nos consultórios, é aquela celeuma. Toda nova descoberta que aparece, isto aqui é um grande medicamento para tratamento de doenças cardiovasculares, os consultórios ficam lotados. Porque o coração é um órgão que tem um apelo muito grande com relação à saúde. As pessoas não se preocupam muito com relação à sua saúde do aparelho digestivo, com a saúde do aparelho reprodutor, mas com relação ao... Opa, cadê o começo? Com relação ao aparelho cardiovascular, todo mundo procura saber, todo mundo já sabe qual que é o último medicamento de geração para poder tratar infarto, o último medicamento para tratar hipertensão, o que não está usando mais. E isto gera uma ansiedade, vamos assim dizer, tanto do público, mas também do profissional da área de saúde, porque ontem o Décio tocou um ponto muito importante. Porque todas as vezes que nós estamos aqui, como médicos espíritas, falando da questão da espiritualização da medicina, nós esquecemos de uma coisa muito séria, ou então é uma coisa que nós sabemos, mas ainda não conseguimos controlar, que é com relação ao paciente, aquele que é o paciente. Porque, muitas das vezes, o paciente ele atrai para ter um médico espiritualizado, mas ele quer que aquele médico espiritualizado faça com ele todos os trâmites da ciência. Ele quer fazer exame, sim. Então, não adianta a gente trazer somente a abordagem holística, enfatizar a abordagem holística, sem oferecer para ele o conteúdo daquilo que é o nosso principal objeto de trabalho. Então, é muito importante que nós tenhamos isto em mente. Em qualquer situação, a abordagem técnica ela é fundamental, porque nós somos ou médicos, ou psicólogos, ou enfermeiros, ou fisioterapeutas, e o nosso momento de trabalho é na área física. Então, em nenhum momento, durante uma abordagem, durante uma palestra de cardiologia, seja ela o que for, a gente está trazendo o significado e a relevância da abordagem do ser integral. Mas, como a abordagem do ser integral, e nós estamos no mundo de provas e expiações, é importante que o corpo físico receba o cuidado dentro das suas necessidades. Então, esta pontuação é muito importante. Eu trouxe aqui as estatísticas para que nós tenhamos uma noção da relevância. Em 2012, isso aqui são os dados do DataSUS, foram 26.694 óbitos por insuficiência cardíaca no Brasil. Agora, no mesmo ano, foi 1.137.572 internações por doenças genericamente do aparelho respiratório, circulatório, sendo que em torno de 21% seriam devidos à insuficiência cardíaca. Então, isto aqui que é o mais importante, 50% de todos os pacientes que são internados, eles são readmitidos 90 dias após alta hospitalar, e que esta readmissão ela ocorre por causa dos fatores de risco, é uma causa de fator de risco. Então, nós precisamos de compreender por que esses pacientes voltam. Aí nós temos, dentro da nossa sistemática do problema de saúde atual, que é, muitas das vezes, a falta de medicação, que não encontra, e o mais importante que a falta de medicação é a aderência medicamentosa. Este fator precisa ser alterado dentro do que nós vamos falar aqui, mais à frente. Então, entrando aqui no tema, o que é estresse oxidativo? Este é o tema do momento. Quando a gente abre a base de dados da PubMed com relação ao estresse oxidativo, tem muito artigo. São milhares de artigos. E o estresse oxidativo ele é a base de deflagração de
todo adoecimento do nosso corpo humano. Isto é uma cascata de mecanismo celular, intracelular, de quebra de estruturas, de moléculas, e acaba com a liberação do chamado radical livre, que é um oxigênio que fica solto. E esse oxigênio, vamos dizer assim, essa molécula, essa valência do oxigênio solta, ela vai se ligando e formando estruturas nocivas. Então, isso é que se chama estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele faz parte da nossa fisiologia. Quando em excesso, ele deflagra doenças. Então, nós temos, no mecanismo da insuficiência cardíaca, é o fator mais importante. Com o avanço dos estudos sobre os mecanismos fisiopatológicos da insuficiência cardíaca, nós entramos com o efeito inflamatório. Então, foi aquela fase em que o infarto é uma doença inflamatória, a insuficiência cardíaca é uma doença inflamatória, a hipertensão arterial. O que é isso? É o significado do estresse oxidativo que deflagra a cascata inflamatória e, com isso, ocorre o adoecimento. A insuficiência cardíaca, ela ocorre, é um síndrome, é um estágio de adoecimento do coração, de acordo com as várias etiologias. Pode ser hipertensão arterial, pode ser doença coronariana, pode ser uma doença virótica que acomete o coração, e o coração é alterado na sua estrutura celular. E, em decorrência dessa alteração, ele vai sofrendo ou hipertrofia, que é o aumento do músculo, né, vamos assim dizer, ou então ele sofre um fenômeno chamado de fibrose, que é a destruição do miócito, que é a célula cardíaca, ou então ele sofre um fenômeno que se chama de dilatação. Quando o coração sofre essas alterações, ocorre um fenômeno da natureza que se chama remodelamento. E esse remodelamento é como a natureza faz para adaptar a dinâmica do coração para que ele funcione bem. Qual que é o objetivo do funcionamento do coração? É de fazer a contratilidade para fazer a distribuição do sangue para os diversos setores do organismo. Quando o coração diminui essa condição de promover o chamado débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que é lançada por minuto, ocorre o que nós chamamos de insuficiência cardíaca. E isso ocorre por vários motivos. E, ao começar a ocorrer isto, o organismo lança a mão de uma série de mecanismos que é para readaptar. E aí entra essa estrutura, que é a estrutura do sistema nervoso simpático e parasimpático, utilizando o circuito hipotálamo hipofisário, que é de liberação de substâncias neurotransmissoras, que seriam as catecolaminas, e vão atuar ou no coração ou nos vasos, e com a liberação é pela adrenal. Então, o que ocorre na estrutura cardíaca e na estrutura vascular? No coração, vai induzir que ele, para aumentar, como está difícil a distribuição sanguínea, então o organismo entende que tem que aumentar o tanto de vezes que o coração vá bater para poder jogar o sangue por minuto. Então, a primeira manifestação é a aceleração do ritmo cardíaco. Mas acontece que seria um mecanismo compensatório para coisas pequenas. Se isto fica indefinido, o coração vai se alterando. E essas alterações crônicas provocam outras alterações, que é a perda da reatividade que tem do coração. Quando nós andamos devagar, nosso coração tem uma determinada frequência de batimento. Se nós estamos fazendo uma atividade física, o coração precisa de aumentar essa demanda para poder distribuir o sangue para o sistema musculoesquelético. Quando nós perdemos essa variabilidade, o coração não tem mais essa flexibilidade. Ele fica o tempo todo no status de frequência muito elevada. E isso é prejudicial. Porque quanto mais ele fica assim, mais ele lança no organismo essas estruturas, que são os neurotransmissores, e aí afeta os vasos. Afetando os vasos vão ter as suas paredes enrijecidas. Enrijecendo paredes do vaso, vai melhorar, vai fazer com que aquele vaso não tenha a mesma facilidade para a condutibilidade sanguínea, e, ocorrendo isto,
ele vai desenvolver outros problemas. Aumentar mais a pressão arterial, desenvolver fenômenos como o AVC e etc. Então, essa parte mais chatinha de fisiologia, para quem não está aficionado, nós vamos colocar para que compreenda o que acontece. E eu trouxe esse artigo, ele é de 2007, ele é antigo, mas ele coloca como que ocorre a adaptação da fisiologia no nosso comportamento. Então, eles fizeram um estudo, desde criança com bebês, como que era a vida desse bebê, como que esse bebê tinha deflagrado os seus mecanismos fisiológicos até uma fase mais adulta de adolescente. E aí eles compararam que, dependendo do ambiente, e aí nós voltamos para André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Em Evolução em Dois Mundos, tem um capítulo que eu acho ele fantástico, que chama Centro Indutor do Lar, no qual ele coloca que o comportamento dos pais, daquelas pessoas que estão mais próximos do bebê, eles formatam como que aquele bebê vai ter a sua estrutura psicomental. Porque não é o comportamento do que o pai fala, é como que o pai interage, como que a mãe interage, como é que ela desempenha o seu papel de mãe e de pai. São os atos, as atitudes que a criança está ali prestando atenção. Então, muito dessas experiências de deflagração da sua fisiologia, como é que o seu coração reage a determinado estímulo, determinado enfrentamento, é aprendido lá, já na vida neonatal e naquela fase da primeira infância. E eu introduzo o conceito de resiliência, que é o outro que a gente coloca para fazer a ponte. Então, o que é resiliência? É quando nós temos a condição de fazer a adaptação e o enfrentamento diante de situações de adversidade, e conseguimos superá-las. Então, foi falado aqui daquela personalidade tipo C, foi o Dr. Gelson que falou. Então, o que é a personalidade tipo C? É aquela pessoa que ela não enfrenta, ela absorve, ela fica com aquela cara de paisagem que está tudo muito bem, mas dentro dela está um turbilhão. Então, a pessoa que não é resiliente, ela está desencadeando aquela cascata. Aquela cascata, me desculpe, eu esqueci de falar, o principal mecanismo que ocorre naquela cascata é a liberação do chamado hormônio cortisol, que ele é saudável, ele é necessário. É um hormônio que ele tem um ritmo, um ciclo durante o nosso dia, então nós acordamos ali por 9, 10 horas, nós temos o pico. Por isso que a gente tem uma fome danada às 10 horas da manhã e come até um boi se necessário. Porque ali nós temos uma liberação de cortisol, que é o momento em que nós estamos desempenhando as nossas atividades para o dia e nós precisamos de ter aquela força. Ele é normal para o nosso corpo, ele é necessário. Agora, quando nós entramos numa situação do estresse crônico, e aí nós vamos falar do estresse, não o estresse que é o fisiológico de função nossa de organismo, mas é o estresse daquilo que nós absorvemos no nosso dia a dia, que são adversidades e enfrentamentos e que são necessárias. A gente vai chamar isso da nossa dor auxílio, para que nós tenhamos a nossa resposta evolutiva adequada. E aí, quando nós não apresentamos a resiliência, quando nós temos a personalidade tipo C, nós ficamos com aquilo armazenado, que é o ressentimento, o remorso, e nós transferimos isto para o nosso organismo. E, neste momento, nós ativamos esse eixo neuroendócrino, liberando justamente o cortisol, e o cortisol elevado o tempo todo, ele promove justamente isto. Nós temos uma alta taxa de neurotransmissores, de adrenalina, de noradrenalina, e aparecem um monte de doenças. E é isso que a gente chama de estresse. Trabalhar muito é complicado? Sim, mas nós necessitamos de trabalhar, porque nós estamos no mundo justamente para desempenhar a nossa força de trabalho. Agora, nós precisamos de escolher o quanto nós trabalhamos e qual que é o objetivo daquele trabalho. Quando nós temos isso muito bem delineado, nós não temos o adoecimento em decorrência disso, porque senão estavam todos os médicos desencarnados. Todos os profissionais da área de saúde estavam desencarnados. A pessoa sai de um plantão, vai para outro, enfermeiro faz 36 horas, chega em casa, tem filho, tem que... Então, é uma confusão. Mas por que a gente faz tudo isso e a gente consegue ainda ser feliz, ainda consegue rir? Porque nós temos aquilo como grande ideal.
em primeiro ponto. Nós temos a certeza que nós estamos fazendo um bem para o outro. E nós temos a certeza de que nós escolhemos daquela forma. Quando nós fazemos deste jeito, nós estamos colocando a resiliência dentro de uma situação difícil, uma condição adversa de trabalho que muitas das vezes é enfrentada, e nós superamos isto que seria um fator de adoecimento. Então, esta é uma das saídas. E aqui coloca essa questão da aderência medicamentosa, que é onde eu falei que a gente ia voltar lá naquela primeira causa de reinternação cardiovascular. É muito difícil, isso é importante que a gente diga, porque assim, eu tenho pacientes que são do meio espírita, porque eles adoram procurar um médico espírita, que eles ainda acham, mesmo os espíritas, que o médico espírita tem uma varinha de condão. E temos aqueles pacientes que são os pacientes esclarecidos, médicos, eles procuram um colega, que se sentem à vontade, um colega conhecido, e aqueles outros pacientes que, mesmo sabendo da importância de tomar a medicação, não fazem. E para que nós possamos convencer essas pessoas de que isso é importante, nós precisamos de chamá-los para a sua realidade, que é a realidade do que eles são, de por que eles estão adoecidos e qual que é o papel daquele profissional. Aí entra um campo muito importante. O profissional, ele precisa de aprender a fazer uma coisa importantíssima, que é a sua resiliência consigo mesmo, que é o termo de consentimento. Então, eu gosto muito de fazer isso. Eu tenho um termo de consentimento comigo, até que ponto que eu posso ir dentro da minha atuação profissional, mas eu imponho, eu estou falando essa palavra que eu coloco mesmo como uma relação para quebrar, se ela for quebrada, para o paciente, de que ele também tem a responsabilidade de se tratar, para evitar que ele terceirize, para evitar que ele coloque tudo aquilo dentro do trabalho médico, para evitar que ele coloque os seus resultados dentro de um resultado de exame, que muitas das vezes tem uma história familiar tensa, e eu atendi até essa semana uma paciente que despencou lá da Bahia, porque o irmão dela teve uma dor precordial, infartou, ela é uma paciente com doença de Chagas, está tudo tranquilo, mas aí ela ficou tensa, ela falou assim, eu também tive dor, eu quero que a senhora me faça, eu vim aqui porque eu preciso de olhar isso e tudo mais. Então, assim, por mais que eu achasse que era tudo tensional por aquele momento, eu concordei que seria plausível realizar um exame para que ela tivesse, pelo menos, a tranquilidade, que às vezes a gente precisa de fazer isso. Mas houve uma explicação para ela, ao mesmo tempo, de que aquilo não era o ponto mais importante, que tinha toda uma situação da vida dela, naquele momento, que estava desmoronando e que ela precisaria de reestruturar para que a gente pudesse trabalhar esse resultado de exame. Esse artigo ele é muito interessante, essas duas colocações de André Luiz, que eu não poderia deixar de colocar, que ele fala no livro Predisposições Mórbidas, em Evolução em Dois Mundos, no capítulo de Predisposições Mórbidas. A etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas mais profundas. Quando o doente adota um comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que instila no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento que absolve de quantos lhe recorrem um auxílio direto ou indireto. Isso falando sobre a invasão microbiana. Então, eu gosto muito dessas frases de André Luiz, e nós estávamos até conversando agora no intervalo a respeito disso, da importância que tem da gente ler essa obra de André Luiz e ver o que nós temos do ponto de vista de produção científica e fazer a relação, o link, e explicar isso para as pessoas, que está tudo escrito ali, mas que agora tem algum pesquisador que não leu, que está longe dessa realidade de Chico Xavier e que chegou à mesma conclusão. Isso é importante porque a nossa prática médica ela fica melhor. Quando eu estou com um paciente com uma insuficiência cardíaca, ele não é uma insuficiência cardíaca. É o fulano de tal que já teve uma vida sacrificada, que já passou por milhões de situações, e aquela doença é o reflexo dele como ser humano.
Então, é muito importante eu fazer toda a propedêutica, fazer todos os exames, é importante eu utilizar toda a terapêutica de insuficiência cardíaca, que está lá nos guidelines americanos, eu devo fazer isso. Mas eu preciso, já que eu tenho esse conhecimento, de estimular para que ele tenha um acesso às medidas não farmacológicas. Elas estão protocoladas como importantes, mas no nosso dia a dia nós não a colocamos, nós não dispensamos para ele um momento para ele olhar para si mesmo, para que ele possa aceitar aquela doença. Porque é um adoecimento muito cruel, porque perde a força, perde a capacidade, perde força cognitiva. Eu tenho uma paciente que ela tem 48 anos, ela é minha paciente há 8, 9 anos. Ela é uma peça, porque é uma criatura extremamente inteligente, apesar de ter uma instrução muito baixa. E é uma mulher bonita e com uma história de vida. Então, ela chega e conta. Aí, teve um dia, ela falou assim, doutora, hoje nós vamos fazer uma DR. Aí, eu falei assim, meu Deus. Ela me contou, foram 60 minutos. É SUS. Eu não atendo em consultório, é paciente de SUS. 60 minutos, com um monte de gente lá fora. E os pacientes lá fora, quando demora, eles começam a ficar nervosíssimos. 60 minutos, ela me contando. Então, a história. Foi menina de rua. E depois disso, ela conseguiu, ela arrumou marido, casou, teve filho, adotou uma criança. E ela desenvolveu a insuficiência cardíaca, ela chegou para a gente já com esse quadro, nós fizemos toda a investigação, porque ela chegou para a gente com o quadro, ela tinha apenas 39 anos. Então, é um pânico. O que uma moça de 39 anos está com uma insuficiência cardíaca que nós não temos? Não tinha sorologia positiva para Chagas, que é a primeira coisa que tem que ver dentro do nosso meio, não tinha hipertensão prévia, não tinha diabetes, não tinha nada. Fizemos todos os exames, não achamos. Então, ficou com aquele diagnóstico genérico que nós temos na cardiologia, que é péssimo, que é miocardiopatia idiopática. Isso é uma coisa dramática. Quando eu vejo o idiopático na medicina, eu falo assim, é o perispírito, não tem outra. Porque o idiopático é ele. Porque nós não achamos a causa dentro daquilo que nós temos como o principal diretor na nossa ciência organicista. E aí eu compreendi naquele momento. E ela era super rebelde, porque como ela é inteligente, então ela articula, ela não aceitava a doença. E agora ela está exatamente, nesse tempo, ela está com 48 anos, está na classe funcional última da insuficiência cardíaca, o estágio que seria transplante. Ela não é candidata a transplante, porque ela não é tolerante, ela não tem resiliência com a doença. Ela quer negar a doença, ela queria fazer o transplante justamente para ela colocar um coração de um jovem estar bem. Então, é uma coisa muito dura, e a gente vai aprendendo que, em determinados momentos, a gente tem que sentar, olhar para aquela pessoa e falar, olha, os recursos são esses. E ela é evangélica, então ela lembra sempre uma Bíblia. Eu virei e perguntei para ela se o Novo Testamento, o que Deus está significando para você neste momento? Aí ela baixou os olhos, porque no começo das consultas, a Bíblia estava sempre na cabeceira dela. E nos últimos 2 anos, ela não está mais. Aí eu perguntei para ela, olha, me diga, por que você está escondendo o seu Novo Testamento? Eu sempre gostava de ver. E aí eu falei assim, não, então você vai parar e vai pensar e vai refletir sobre o que você quer. Sobre o que é importante para você, para a sua família, e vamos trabalhando isto. É uma questão que não está fechada, nós não resolvemos, mas traz para nós uma reflexão acerca da importância de mudanças de sentimentos diante do nosso adoecimento. Porque nenhum de nós aqui está preparado para isso. Eu digo, eu não estou preparada para ter uma insuficiência cardíaca nesse momento. Eu ia sofrer demais. Mas aí existem 1001 mecanismos na atualidade para que eu possa superar, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista pessoal. Eu vou trazendo aqui uns artigos que eu achei muito interessantes. Esse artigo é muito legal, porque ele fala a relação entre o nível de colesterol HDL. O HDL é o colesterol bom. Então, nós temos o colesterol total, que é aquele que, quando está 250, todo mundo fica louco. Nós temos o LDL, que é o colesterol vilão,
tá? Que é aquele que é o dramático, e nós temos o HDL, que é o colesterol bom. Então, esse artigo simplesmente fala que o HDL, ele está, quando ele é aumentado, quando ele está baixo, porque ele tem que estar alto. O único colesterol que tem que estar alto é esse, e é dramático, porque nós temos uma gama de pessoas com colesterol HDL, que é o bom, muito baixo, e a gente não consegue resolver nem com medicação, nem com exercício, nem com o uso de ômega 3. É um drama. E esses pesquisadores, eles fizeram uma associação entre o baixo nível de HDL e risco de insuficiência cardíaca, independente da pessoa ter doença coronariana, porque o colesterol é ligado à doença coronariana. Aqui não. Ou seja, ele entra numa cascata inflamatória e faz insuficiência cardíaca. O que a cascata inflamatória faz no coração para fazer insuficiência cardíaca? Ele mata a célula. Eles fazem uma coisa chamada apoptose, que é a morte. E com a morte da célula, faz uma coisa chamada fibrose. E aí, o coração com fibrose, a fibra não abre, não fecha, ela fica uma fibra parada. E aí perde a força dele de trabalhar. E aí eles colocam que o tratamento com HDL resultou a melhora na viabilidade celular e que estavam sob o estresse oxidativo. Então, aqui tem um outro artigo, esse artigo é de 2016, que fala nos menores valores de resiliência, com aumento do risco de desenvolver coronariopatia, a gente já sabe isso, a mudança do comportamento, da atividade, do estilo de vida, e todos os trabalhos, eles estão colocando um foco numa coisa muito interessante, que é com relação à atividade física. Então, a alimentação é importante, sim, mas a atividade física é aquele tipo de fator que nós colocamos e tem melhorado, inclusive o estresse oxidativo. Isso é uma coisa para se pensar, e é interessante você ver que, intuitivamente, como que as pessoas estão desesperadas indo para a academia, correndo, etc., etc. É porque vê-se que isso melhora. Então, o exercício físico ele melhora a cognição. Sim, previne a demência, melhor do que fazer palavra cruzada. E previne também o adoecimento cardiovascular. E é claro que é o exercício físico bem dosado, né? Aquela loucura de correr na hora que não deve correr, né? Meio-dia. Esse horário é dramático, não se deve. Então, aqui nós temos eu trouxe para ilustrar, né, no livro No Mundo Maior, capítulo Medida Salvadora, que às vezes o adoecimento vem também para que nós acordemos diante das nossas escolhas inadequadas naquela vida. Não tem nada a ver com perispírito, com nada a ver com... A gente tem uma tendênciazinha, e a gente é contumaz, errôneo. Então, o que ocorre? A espiritualidade dá um jeito de nos colocar em forma de adoecimento para que a gente pare e reflita. Isso também pode acontecer. Esse artigo é muito legal, mas, por favor, não falem que eu estimulei essas coisas. Esse artigo ele foi feito na Grécia. Pegaram uma população e seguiram 20 anos. Estudo de coorte é o seguinte, eu pego uma pessoa lá em 1970 e vou acompanhando ela até 1990 até 2000. E eu vejo tudo o que aconteceu com aquele grupo. Então, eles pegaram essa comunidade, e era uma comunidade que mandava ver. Eles bebiam, fumavam, eram diabéticos, hipertensos, PPP. Mas o que acontece? Era uma comunidade que era unida. Então, era aquele tipo de comunidade de interior que tinha uma mesa, que no domingo todo mundo sentava junto, passava todo mundo, bebia junto, ria junto, brincava junto, tinha alguma necessidade, estavam todos juntos. Então, eles tinham um link de adesividade, de humanidade muito importante. E essas pessoas, apesar de todos os fatores de risco para DAC, que faz arrepiar qualquer cardiologista, eles tiveram efeito protetor por causa do tipo de vida que eles tinham. Então, esse artigo é interessante, que eles mostram, não é que a gente não vai combater o cigarro, não é que a gente não vai tratar o colesterol, mas a gente tem que ficar atento como que essa pessoa vive. Não adianta nada tomar estatina se tem um estilo de vida horrível. Ele vai adoecer do mesmo jeito. Ele vai diminuir por um lado, mas ele vai deflagrar a cascata inflamatória para outro. E a gente vê isso na prática clínica. Pacientes que estão tratando, seguindo tudo direitinho, e, às vezes, eles têm uma evolução desfavorável. E a gente não consegue entender por quê. Está tomando remédio, está bacana, tem até um suporte de família que ajuda ele a vir ao hospital, mas é algo intrínseco dele. São as suas relações pessoais, suas relações íntimas, que não estão bem elaboradas.
Esse outro artigo também aqui, falando sobre o COP negativo, é a mesma coisa. Eles relacionam o COP negativo com a liberação de cortisol. O que é o COP negativo? Dentro da doutrina espírita, eu vou colocar aquela coisa, isso aqui me leva para o umbral. É o COP negativo, que a doutrina espírita não falou isso em lugar nenhum, né? Mesmo porque o umbral é um local espetacular. Lá tem ambiente de trabalho, está pertinho, é um lugar que dá para a gente. E tem vários níveis. Nosso lar está no umbral. Eu prefiro ir para o umbral. Eu peço, pelo menos, para trabalhar. Né? Não chega, tem aquela fase de adaptação, mas... Então, assim, às vezes, se coloca muito... Isso é um COP negativo. E isso libera cortisol, porque a gente passa a trabalhar dentro do estereótipo. Isso é horrível. E isso dá estresse. E é isso, justamente, que é o não objetivo da religião. Não é para isso que existe a religião. Então, assim, a baixa resiliência é um artigo de 2015 que relaciona a resiliência ao estresse e a atividade física em adolescentes. E eles acompanharam esses adolescentes para ver qual que é o risco que eles tinham de desenvolver doença coronariana. Então, olha que esse artigo é muito interessante, porque eles colocam que aquelas pessoas que com atividade física, que não baixa resiliência, é aquela coisa que está muito presente na geração atual. Eles não toleram nada. Às vezes a gente está lá, eu estou lá no consultório, recolhendo os papéis, igual funcionário, que as funcionárias hoje não fazem muitas coisas assim, não dá nem tempo. Eu estou lá recolhendo, organizando as folhas. Aí o residente chega, joga para aqui, joga para lá, faz a bagunça. Quando não tem, ele não sabe procurar. Então, isso é que eles não toleram muito. Isso é uma coisa muito característica dessa geração. E quando eles têm algum embate, alguma coisa, eles sofrem. E sofrem intensamente da gente ficar preocupado o que vai acontecer com essa criança, com essa criatura, porque está num drama intenso. Isso a gente não tinha na nossa geração. Então, isso, para eles, é um deflagrador de cortisol e de doença. Esse artigo é muito interessante, que fala do papel da espiritualidade nas mudanças do estilo de modo de vida, pacientes que têm doença crônica cardiovascular. Então, aqui, a conclusão é da importância, né, do quem trabalha com clínica, quem atende paciente, de sempre enfatizar isso. Isso nunca é demais. A maioria dos meus pacientes, eles são evangélicos. Então, existem várias maneiras de abordar. Falar, olha, você tem a sua religião, é importante, você busque. Quando não busca, busca meditação, vai para a yoga, vai para o mindfulness. Não precisa nem de ter rótulo religioso. Estando em uma atividade que ele possa liberar as suas inquietações, já está valendo. Eu vou trazer aqui essa estrutura celular, que eu vou falar, o artigo que eu vou colocar na frente, vai citar essa estrutura que é o retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático é uma estrutura que tem no interior da célula, então nós temos aqui a célula, a parede celular que está aqui, ó, bonitinha, o núcleo, que é esse branquinho, aqui estão as chamadas mitocôndrias, e aqui nós temos o chamado retículo endoplasmático rugoso, que está com essas bolotinhas, que são chamadas ribossomas, e o retículo endoplasmático liso. Então, essa estrutura é uma invaginação da parede da membrana, da parede celular, e ele faz uma comunicação direta com o núcleo, ordenando o quê? A produção, a síntese proteica. Então, quando André Luiz fala lá em Evolução em Dois Mundos, que, por meio do pensamento, atua no citoplasma, orientando os biófilos, e a sua conduta feliz ou infeliz vai determinar isso, isso e isso, ele estava falando dessa estrutura aqui. Ele estava orientando para a gente como que se adoece, quais são as escolhas que nós fazemos. Quando Jesus diz que o seu sim fosse sim, o seu não fosse não, muita gente ainda não entendeu isso. Não é postura de negar ou de dizer sim. Não, é o sim, sim, o não, não, diante de tudo que a gente precisa no nosso dia a dia, das nossas caminhadas, do que a gente deve percorrer de escolha, do que é o importante para o espírito imortal e do que não tem a mínima importância, o que é busca material e o que é busca espiritual. E isso tudo vai refletir aqui, porque é o que esse artigo diz,
neste ponto. Esse artigo ele é simplesmente espetacular, ele é fresquinho, agora de 2017. Ele fala justamente como que o estresse oxidativo atua no retículo endoplasmático, e só isso faz com que inicie uma doença cardiovascular, sem ter nenhum outro fator de risco, só isso. Então, insuficiência cardíaca idiopática. Mas é interessante, eu acho fantástico eles fazerem essas pesquisas, porque o que ele coloca aqui? Então, ele trouxe duas coisas, que esse alívio terapêutico, né, desse estresse, ele pode ocorrer por meio de, né, dessas alterações que a gente viu por André Luiz, e outros que a ciência ainda não viu, quais são outros mecanismos que vão aparecer para deflagrar o estresse oxidativo do sistema do retículo endoplasmático. Mas o que trata isso é atividade física. Eu achei tão interessante que ele coloca lá o quadro que a atividade física é um fator impactante na alteração para diminuir esse estresse oxidativo. E eu trouxe aqui o que o André Luiz fala, que é justamente sobre isso. Pela própria conduta feliz ou infeliz, através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e sobre o corpo o estado da mente. Esse é um diagrama que coloca a mudança desses hormônios de acordo com os nossos estados, né? Então, o estado de depressão, que é a serotonina baixa, depois o estado de alegria, de euforia, que tem a dopamina, e depois no estado de amor, quando nós estamos envolvidos em algum ato amoroso, nós temos que todos esses hormônios eles estão em alta, para dizer que o que nós precisamos não é só de usar o neurotransmissor, ali, ó, a felicidade, aí, ó lá, a ansiedade, como é que está a situação, e olha aqui, a depressão, o que, que acontece, e olha aqui o love, olha que espetacular. Então, assim, quando Jesus falou amar o próximo como a si mesmo, era uma proposta neuroendocrinológica. Simples, básico, né? Então a gente vê que assim, os ensinamentos estão aí, quando eu vejo esses artigos, isso é um artigo que saiu na Neuroendocrinology Letters também. Foi um italiano que estudou a questão do amor nos mecanismos, né, de saúde. E é importante, eu vendo isso tudo, eu tenho o maior sonho, né? Um dia os congressos todos, não vai ter uma mesa de saúde e espiritualidade como acontece agora. Eu creio que daqui a talvez eu esteja bem velhinha com 90, eu espero ver ainda nessa encarnação, vai ter a mesa, o profissional vai estar lá falando isso junto com o progresso científico, que a ciência não vai ter tanto temor de citar isto. Isso não vai ser mais um tabu como ainda é hoje. A gente vai falar porque não é nenhuma ignorância. Eu não sou menos cientista, não sou menos médica, se eu aceitar o que Jesus falou, se eu aceitar o que Buda falou, e colocar isso dentro de uma palestra tecnológica e não colocar isso dentro de um artigo científico. Por que não? Se ali já está comprovado, nesse artigo que eles fizeram, e eles não tinham nenhum link religioso. Então, se o amor faz isso tudo, qual que é a proposta que nós temos que fazer para nós melhorar qualquer tipo de evolução de doença? O amor em todos os fatores e incondicional, a nós, em primeira instância, e àquele que é o nosso próximo. Então, agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui e que tenham um bom restante de congresso.